L'Odyssey de Issey Miyake no Brioso e Cheiroso. O perfume que está há mais de 20 anos no mercado e não perde a majestade. E aí, briosos, como vocês estão? Parece uma katana. O que provavelmente quer dizer que ele vai ser muito cortante, o que não me animou muito para comprar ele. Eu não gosto de cítricos, eu prefiro florais, madeirados e adocicados. E esse é um perfume que ele abre super cítrico, super verde, mas do coração para frente ele vira um floral, um super floral, com uma base madeirada e almiscarada. Então, embora eu esteja com medo da abertura cítrica dele, eu sei que do coração pra frente ele vai ser só alegria pro brioso. Mesmo sabendo dessa possibilidade dele me agradar muito do coração pra frente, eu não queria muito comprar esse perfume. Eu comprei por causa da quantidade de briosos que fica insistentemente pedindo e ressaltando as maravilhas que é o L'Odyssey de Issey Miyake. Inclusive, a própria compra dele foi a coisa mais estressante do mundo. Eu comprei ele num grupo de descontos e paguei muito barato, eu paguei R$270 nele, o que é um preço muito baixo para esse perfume que tem um valor mais alto. Se você olhar aí nas lojas grandes, você vai achar por 500, 600, coisa assim. Aí o perfume chegou e ele veio nessa caixa. Mas sabe quando a coisa não te enche os olhos? Você fica achando que tem algo estranho ali? Foi o que aconteceu quando isso aqui chegou. A caixa não estava bonita, ela tá com uns amassados. Sabe, ela não tava legal. A costura do plástico também não tava bonita e eu fiquei encanado com aquilo. Aí eu comecei a falar com os amigos da perfumaria. E o Matheus, do Perfumateus, me deu uma grande força nisso daí. Ele tinha uma caixa de um L'Odyssey que ele tinha comprado anos antes. E a gente achou diversas diferenças entre essa caixinha e a caixinha dele. Comecei a achar que o perfume era falso. Aí eu liguei para uma loja aqui na minha cidade, que eu já comprei muitos perfumes lá e eu sabia que eles tinham. E eles me mandaram uma foto das caixinhas lá. E a caixinha era diferente, como vocês podem ver aqui. Essa daqui, ela não tem essa parte tão prata e principalmente, e foi o que o Matheus notou, que o Issey Miyake aqui em cima, aqui é cinza. E na caixinha dele, bem como na da loja, era preta. Naquele momento eu falei, comprei um perfume falso, acontece, pelo menos eu posso devolver, porque foi pelo ml. E foi o que me manteve com a mente calma e sã. Só que naquela altura eu queria o perfume. Então eu fui numa outra loja e paguei 600 conto em um outro L'Odyssey. Lá eu já tinha comprado outros e eu sei que nunca ia vir falso. Qual foi então a minha surpresa quando chega o perfume dessa loja grande e as embalagens eram completamente idênticas, sem pôr nem tirar, como vocês estão vendo na foto. Ou seja, desde o início, o primeiro perfume era verdadeiro. A fábrica mudou a tonalidade da caixa e a gente fica achando que o negócio é falso por causa disso daí. Vivendo e aprendendo. E daí, numa dessas, eu estou aqui com o Issey Miyake L'Odyssey Pour Homme, que nós vamos cafungar agora para ver se é tudo isso que os seguidores falavam para mim. Tem cítricos muito cortantes aqui, a própria pirâmide mostra um monte de cítricos, 4 ou 5, mas eles estão emaranhados com umas notas verdes que não deixam eles ficarem muito cortantes. Ainda bem, porque senão ia desligar meu olfato. Mas mesmo ele tendo sálvia, calone, cipreste e mais um monte de coisa aqui verde, ainda assim os cítricos são muito proeminentes, mas contidos por causa dessa caminha. E embora a primeira percepção seja que esses verdes estão segurando os cítricos, eu acho que é o calone muito bem dosado que está deixando eles de uma forma mais palatável. E tudo isso faz dessa saída extremamente agradável. E se um camarada que não gosta de cítricos está falando isso, bota fé, irmão. Não demora muito para esses cítricos começarem a atenuar, enquanto essas nuances verdes vão ficando aqui no mesmo nível que elas estavam desde o começo. Então ele passa para uma outra fase, ainda na saída, onde os cítricos estão deixando o perfume e esses tons verdes levando ele para uma fase um pouco mais pesada, um pouco menos aérea, um pouco menos expansiva, mas continua um perfume extremamente fresco. E enquanto essa evolução vai acontecendo, vai aparecendo o coração com um monte de florais e algumas especiarias aromáticas que mantêm esse frescor dele, mas vão encorpando esse perfume de uma forma muito envolvente.
com destaque para um lótus, um lírio do vale, um açafrão e um toquinho de noz moscada. Muito bom! Esse coração começa a aparecer lá para os 15, 20 minutos depois da abertura, mas é lá para os 40, 50 minutos que ele se estabelece mesmo, como um super floral levemente especiado. E aí ganha o coração do brioso. Ocorre que um perfume, se ele entra numa fase unicamente floral, extremamente floral, ele vai ficar muito aéreo, não vai ter uma base para segurar ele. É gostoso nas primeiras cafungadas, mas depois você começa a sentir isso, que tá faltando uma base para ele. E é aí que esse perfume aqui traz uma reviravolta e uma grata surpresa. Enquanto esse coração super floral tá se montando, da base vem subindo um vetiver com madeiras e almíscar, que é a coisa mais deliciosa que podia ter acontecido nesse perfume. Eles seguram todo esse quadro floral, oriundos daquela saída cítrica e verde, com uma base terrosa, com um cheirinho de pele que fica a perfeição para um perfume leve e para tempos de verão. Briosos, esse perfume é uma perfeição. Eu já tinha ouvido muito falar dessa casa, Issey Miyake, que é o nome da grande perfumista, mas eu não sabia que ia ser essa surpresa que brotou dos relatos dos briosos contra os receios que eu tava por ser um super cítrico. Agora, nesse ponto do super cítrico, eu preciso fazer um adendo aqui. Logo na saída dele, a coisa mais forte que tem é um tal do yuzu, que é um cítrico japonês extremamente amargo. Mas ele deixa a boca e o olfato mais amargurado do que o coração daquela mãe cujo filho decidiu ser hippie. Esse foi o ponto que eu não gostei do perfume logo na primeira borrifada, mas logo depois as notas verdes vêm dando uma baixada naquilo e ele começa a perfeição dele. Então eu diria que essa situação olfática ruim, para mim pelo menos, não durou mais do que 10 segundos. E de lá até o final se mostrou não só um perfume, mas também um perfeito. Briosos, Katana merece respeito e admiração. Um grande abraço e até mais!